Olá, minha querida amiga, seja muito bem-vinda a esse espaço de acolhimento, de escuta da alma. Esse é mais um episódio da série Conversa com Alma, onde aqui a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Nessa série, nós aprendemos que a fé e a dor não se excluem. Não é incoerência sentir dor, mesmo sendo uma mulher de fé. E aqui você também aprende e entende que Deus não te abandona nos seus sentimentos. Bom, eu sou Bárbara, cristã e psicanalista, e por aqui eu guio mulheres no caminho da cura emocional sem abrir mão da sua fé. E eu também já servi, já li muito a Bíblia, orei todos os dias, e mesmo assim eu me sentia com um vazio. E não era fraqueza espiritual esse vazio, né? Era a minha alma que estava pedindo socorro, que estava pedindo para ser ouvida. E hoje o episódio de hoje é isso que acontece quando você finge estar bem o tempo todo. Nós vamos falar sobre um cansaço que você esconde, a exaustão emocional que você camufla com um sorriso, com sua força, com o serviço. Só que na psicanálise isso tem nome e chama repressão emocional, que é quando você empurra tudo que você sente longe da consciência para parecer bem, enquanto a sua alma tá gritando por dentro. E aí as mulheres fortes demais geralmente foram ensinadas a não demonstrar dor, não fraquejar, não pedir ajuda. Mas o que é a repressão emocional? A repressão emocional é um mecanismo de defesa inconsciente. Você sente, mas não pode demonstrar. É como se você tivesse aprendido que emoções que são consideradas inaceitáveis não pudessem ser sentidas. É aquilo que você sente, mas não pode demonstrar, tipo raiva, tipo medo, frustração. Você sente, mas acha que não pode demonstrar porque são emoções consideradas inaceitáveis no meio em que você vive, por exemplo. Só que aquilo que você sente e não demonstra não vai embora. Nunca. Fica lá, batendo, 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 até que um dia sai das formas mais inesperadas, através do seu corpo, porque o que a boca cala, o corpo fala. Então, o problema de reprimir essas emoções é que elas não vão sumir, né? Elas se acumulam como tensão física, se manifestam através da ansiedade, da insônia. Elas surgem naquelas explosões emocionais desproporcionais e inesperadas, e também podem acabar evoluindo para uma depressão, para um esgotamento muito mais sério. E a origem disso tudo tá lá, na nossa infância. Quando nós ouvimos frases do tipo: menina forte não sente raiva, quem tem fé aguenta firme, engole o choro. Nós fomos ensinadas que certos sentimentos não podem ser sentidos. Acontece que os sentimentos, eles são inatos. Eles vêm com a gente e eles simplesmente vêm, eles aparecem. É como os pensamentos. Você não consegue evitar de pensar certa coisa, mas a partir do momento que você pensa, você pode controlar esse pensamento, mas você não consegue evitar que ele venha naturalmente. O sentimento é assim. Você não controla quando ele vem, quando ele não vem. Isso não. O que você controla é a sua atitude em relação àquele sentimento. Então, você sente raiva, você pode controlar a sua explosão. Você pode controlar a maneira com que você fala com o outro para você não descontar a sua raiva no outro. Você pode controlar as suas iras, como jogar alguma coisa, quebrar alguma coisa ou pegar algo com raiva e jogar. Isso você pode controlar. Mas o sentimento que vem, você não controla. Você não tem controle sobre ele. E o sentimento, ele vem como forma de sintoma. Ou seja, é para você olhar para esse sentimento e entender o porquê que ele veio. E não simplesmente pegar esse sentimento e falar assim: não, eu não posso sentir você agora, tá? E põe e joga ele lá no mar do esquecimento. Não, tudo bem que tem certos momentos da nossa vida que a gente não vai ter o tempo
naquela hora de olhar para esse sentimento. Então, por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho e aí acontece alguma coisa que te desperta uma raiva. E aí algo ali, né? Você não pode reagir ali. E também você não pode parar tudo ali e falar, nossa, por que eu tô sentindo? Não, nesse momento não é hora. Mas também não é hora de você explodir. O seu comportamento você controla. Então, você pode sair, dá licença um pouquinho, eu preciso ir ao banheiro. Você sai, você vai no banheiro, você lava o rosto, você fala, olha, raiva, eu já entendi que você veio, eu só não posso olhar pra você agora, mas assim que eu chegar em casa ou quando eu estiver sozinha, eu vou olhar pra você e vou entender o que aconteceu aqui comigo. Mas agora eu preciso recuperar meu eixo, né, ficar centrada novamente pra poder terminar o meu trabalho, concluir o que eu tô fazendo. Aí sim, agora controlar esse sentimento vai vir de qualquer jeito, gente. Ele sempre vai vir, porque os sentimentos ele vem como uma manifestação de algo que tá errado. E aí, o que a gente tem que fazer é tentar entender o porquê que ele veio, o que desencadeou aquele sentimento, qual foi a situação que desencadeou aquele sentimento, qual a origem dele, por que ele tá vindo agora. É como eu disse, vai ter determinados momentos que você não vai poder fazer isso exatamente no mesmo momento, mas você precisa olhar para isso assim que você puder, mas é assim que você puder. E o que isso gera se você não olha para ele, né? Se você não olha para esse sentimento, gera sobrecarga, uma alma sobrecarregada, gera adoecimento. Você vai sentir no seu corpo aquilo que você não expressou, aquilo que você não sentiu, aquilo que você sufocou. E aí isso gera sintomas como ansiedade, crises, dores que não tem nome, sabe essas dores que você tem no corpo, enxaqueca, dor na garganta, dor de estômago. Geralmente a dor de estômago tá ligado àquilo que você não digeriu muito bem, e a raiva está ligada também à sua digestão, a como você digere as situações. E aí vem aquela raiva. O que é a raiva? Essa coisa quente que vem, né? É uma coisa quente, parece que o corpo ferve, né? E aí você, depois que ela passa, o que acontece? Você fica com azia, má digestão, dor de estômago, vai atacar exatamente essa região. Por quê? Porque você não engoliu direito isso. Então isso precisa ser trabalhado. O que Freud dizia, né? Aquilo que não se elabora retorna como sintoma. Então se você teve o sentimento, né? Veio a raiva e você passou o tempo e você não olhou para aquilo, essa raiva vai vir. Vai vir em forma de uma úlcera, vai vir em forma de dor de estômago, de gastrite, porque é isso que acontece com aquilo que é mal digerido. Vai direto para nosso estômago, o esôfago, aí fica o refluxo. O que é o refluxo, gente? É aquilo que fica voltando, ruminando. O que é que você tem ruminado? Que emoção que você tem ruminado aí dentro de você? Muitos problemas físicos geralmente são relacionados às emoções que a gente engole, principalmente essa região, garganta, esôfago, laringe, estômago. Dor de estômago é batata. É aquilo que você não digeriu. É aquela emoção que você engoliu. Ou aquela fala que você não expressou. Mas também isso não te dá o direito de falar de qualquer jeito com as pessoas, tá? Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre ser grossa, não é sobre ser mal educada, não é sobre vomitar o que você sente no outro. Não é sobre isso. É sobre você acolher o que você tá sentindo. E depois que você elabora isso, você consegue externar, né? Você consegue pôr pra fora de uma maneira coerente, de uma maneira leve, tranquila, sem agressão, sem agredir o outro, sem ferir, nada disso. O processo de elaboração emocional permite que a mente processe e integre experiências difíceis, evitando que elas se transformem em sofrimento crônico. E aí, por exemplo, o que você não escuta com amor, a sua alma grita com dor. Então, por exemplo, uma ferida lá que você não olhou pra ela com amor, você vai expelir dor, vai ferir os outros, sabe? É mais ou menos por aí. Aquilo que você reprime pra parecer forte, o corpo vai sinalizar com sintoma. E aí vem a gastrite. Se você continuar engolindo aí essa raiva, vai virar uma úlcera. E o que você esconde
por medo do julgamento, a mente aqui, ó, cobra com ansiedade. Aí você fica ansioso, aí você rói unha, aí você come demais, quer beber, quer comer, quer sempre estar com a boca ocupada, porque a ansiedade gera isso, né? Precisa estar beliscando alguma coisa, a ansiedade gera isso na gente. Aí a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa para suprir, para esconder essa ansiedade. Então, a nossa saúde emocional, ela não está... Ser saudável emocionalmente não quer dizer que você nunca vai sentir dor. Na verdade, o ser saudável emocionalmente é aprender a se escutar, é processar e transformar os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos. E isso não é drama, não. Não é sobre falta de fé, não é sobre fraqueza, é sobre verdade. Tudo que eu falo aqui é sobre verdade, é sobre ser verdadeiro. A minha frase aqui da Conversa com Alma é essa: a fé acolhe, a psicanálise guia e a verdade cura. Porque é a verdade que nos cura. Sermos verdadeiras. E quem Jesus é? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo que é verdadeiro é que vai trazer cura. É o que é verdadeiro que traz cura. E o que a Bíblia nos diz sobre sentir? Eu não sei da onde que as mulheres aprenderam que não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza, não pode sentir o que quer que seja. Pra mim é a religiosidade que enfia isso goela abaixo da gente. Pra mim é a religiosidade. Porque na Bíblia não existe nenhum versículo que fale sobre anular os sentimentos. Não existe nada que fale sobre isso. Porque Jesus chorou. Se ele chorou, ele teve um sentimento para chorar, que é a tristeza. Jesus suou sangue lá no Getsêmani. Por que ele suou sangue? Porque ele estava angustiado. A sua angústia era tanta que ele chorou sangue. Angústia também é um sentimento. Jesus se indignou, ele ficou indignado com os fariseus quando os fariseus reclamaram dele curar no sábado. Da onde? Se até um filho de Deus... Se Jesus, em vários versículos, nós vemos ele sentindo, quem foi que te disse que você tem que esconder o seu sentimento? Será que quem te disse isso não só está arrumando uma forma de controlar você? Então, lá na sua infância, se você teve algum episódio em que você tentou colocar a sua emoção, seu sentimento para fora e esse sentimento não foi acolhido, não foi aceito, não foi aprovado pelos seus pais ou por quem cuidou de você, pode ser que não aconteceu exatamente isso, mas foi como você entendeu. Tá? Porque a psicanálise fala muito sobre isso, subjetividade, que é como você recebe aquilo que foi te passado. Então, quando você pega essa repressão que você sentiu, que você percebeu na sua infância, quando você junta isso com a religiosidade, é a junção perfeita para você viver uma vida emocionalmente infeliz. Porque a religiosidade também incute em nós que não podemos ter certos sentimentos. Jesus sentiu raiva quando ele viu lá o comércio que estavam fazendo na frente do templo. E o que ele fez? Ele foi destruindo tudo, foi quebrando tudo, tirando todo mundo dali. Saiam daqui! Isso é o que, gente? É a manifestação da raiva. Vamos falar bem a verdade? Ele ficou puto de ver aquilo. Ou seja, aqueles caras não tinham entendido nada sobre o que era o templo. Gente, então os sentimentos eles vêm e muitas vezes são incontroláveis. O sentimento de indignação, sentimento de injustiça, eles vêm e muitas vezes são incontroláveis. E você não pode querer se julgar e se culpar por isso. Não, você tem que acolhe esse sentimento. Meu Deus, eu tô sentindo uma raiva. Por que eu tô sentindo essa raiva? Me ajuda. Mas seja sincera, sabe? Não tenha vergonha desse sentimento, não julgue esse sentimento. Cuidado com o julgamento. Nem Deus nos julga igual a gente se julga. Cuidado, o julgamento muitas vezes nos atrapalha muito, nos tira do foco, nos tira do caminho, porque a gente fica se julgando, se martirizando, daí se autopunindo o tempo todo. E esse julgamento não nos leva para uma edificação, pelo contrário, nos leva para uma autopunição. E não é isso que Deus deseja de nós. Deus deseja que nós sejamos sinceras, verdadeiras, inteiras. Tá, eu tô sentindo isso, o que eu faço com isso que eu tô
sentindo? O que eu tenho que olhar? Deus me mostra. Por que esse sentimento veio? O que em mim eu preciso ouvir? Eu preciso prestar atenção para que isso venha à tona? Por que eu tô com essa raiva? Por que eu tô com essa inveja? Gente, para de julgar o sentimento. Para de julgar. O sentimento, ele existe. Ele faz parte da nossa humanidade. E Jesus se fez humano para nos mostrar que é possível ter o sentimento sem isso nos abalar com Deus. Quando Jesus veio e se fez humano, ele nos mostrou que é possível sim essa nossa humanidade de ter esses sentimentos e mesmo assim manter-nos íntegros em Deus. É possível. Se ele conseguiu, se ele mesmo sentiu raiva, teve angústia a ponto de chorar sangue, sentiu tristeza, chorou quando Lázaro morreu, mesmo sabendo que ele ia depois ressuscitar, o sentimento vem. Aí é que tá, gente. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. E por que então que ele chorou? Porque ele se permitiu. Ele sabia que fazia parte da vinda dele ressuscitar Lázaro, fazer com que Lázaro ressuscitasse. Ele já sabia. Se ele sabia, por que ele chorou? Não faz sentido você anular os seus sentimentos. Porque até o Cristo, que sabia o que ia acontecer, chorava antes, né? Ou seja, ele sabia que ele ia curar Lázaro. E aí, mesmo assim, quando Lázaro, ele recebeu a notícia que Lázaro morreu, ele chorou. Mas ele sabia que ele ia ressuscitar. Por que ele chorou? Porque os sentimentos vêm. Você não controla o sentimento, você controla a sua atitude. O sentimento não. Então, deixa o sentimento vir e acolha ele. Chore, como Jesus fez. Ele já sabia que ele ia voltar lá e ressuscitar Lázaro. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, mas ele já sabia e mesmo assim ele acolheu. E por que você não vai acolher? Faz sentido pra você isso? E aí, essa repressão não tem nada a ver com espiritualidade. Ela tem a ver com prisão, com autossabotagem, com negação de si mesmo. E aí, quando você para de fingir que tá tudo bem, a sua alma finalmente respira. Essa é a grande sacada, é a grande oportunidade da vida. Você poder parar de fingir que tá bem. É você poder usar a sua fé pra escutar a sua dor, escutar o que você sente, sem culpa, sem máscara, com verdade, porque a verdade cura. A sua fé se torna mais real e mais profunda. Deus não quer a sua exaustão, Ele quer a sua entrega, não quer o seu colapso, e Ele nunca pediu uma mulher que esconde a dor. Ele deseja você inteira, humana, verdadeira, com suas dores, com suas feridas, com seus traumas, com suas limitações, com seus dons. Tudo isso faz parte de você. E é tudo isso que ele quer. Até porque você pode não estar tendo coragem para assumir esse sentimento aí que você considera, que você não pode sentir. Eu não posso sentir isso. Mas ele já sabe que você tá sentindo. Ele só espera que você fale, que você verbalize, que você assuma e acolha, que daí ele pode te acolher também. E aí tem um exercício que eu gosto muito, que é o que eu sempre falo, que é a escrita, né? Porque a escrita, quando nós escrevemos, o nosso cérebro reorganiza o nosso caos interior, né? A escrita diminui o estresse, aumenta o bem-estar, porque libera dopamina, regula os níveis de cortisol, une a razão e a emoção, e aí você consegue refletir naquilo que você está escrevendo com mais clareza, com mais discernimento, porque ativa os hemisférios, faz com que o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo se integrem, né? E um é responsável pela razão e o outro é responsável pela emoção, e aí eles se integram, e aí você consegue ter uma maior compreensão daquilo que está se passando dentro de você. A escrita é uma excelente ferramenta. A Bíblia, né? Escrever na Bíblia também é cura. Olha só, Davi escreveu salmos. Tem muito salmo de Davi sobre angústia, sobre dor, sobre a minha alma chora. Tem muito, muito. Davi sentia. E o que ele falava, ele era sincero. Daí quando você lê um salmo de Davi, você vê o quanto ele era sincero sobre aquilo que ele estava sentindo. Por isso que ele era curado. Porque a verdade cura. Porque Deus já sabe. É só você que precisa saber e aceitar. E falar pra ele, olha, eu tô sentindo isso. Jeremias chorou em forma de lamentações. Os próprios evangelhos registraram a vida, né, a
morte e a ressurreição de Cristo. Então escrever é espiritual, escrever cura. Então tire um momento para você fazer essa escrita. O que não te ajuda? Reprimir suas emoções em nome da fé. Usar a fé para fugir dos seus sentimentos. Fugir da oração por vergonha do que sente, que é quando você vai orar e aí você ora por tudo, né? Ai, Deus abençoa o trabalho, abençoa tal pessoa, aí bababá. Só que você não fala, Deus, me ajuda com esse sentimento de inveja que eu tô. Você não fala isso, né? Mas Deus sabe que esse sentimento tá aí. E Ele não tá te condenando por esse sentimento. Ele só quer que você olhe pra esse sentimento, pra você entender aquilo que precisa ser curado dentro de você. E é isso que precisa ser feito. Só pegar esse sentimento, olhar pra ele e falar assim, nossa, eu tô com uma inveja e eu queria entender por que eu tô com essa inveja. O que causa isso em mim? Eu quero ser curada disso. Ele já sabe que você sente, tá? Pra ele agir, ele precisa que você seja verdadeira. E se anular também para parecer mais forte também não te ajuda, sabe? Você ficar aí, matando, reprimindo seus sentimentos, suas emoções para fazer algo pelo outro. Não, isso não vai te fazer bem. Além de não te fazer bem, quando você se anula para fazer algo para alguém, você vai ficar esperando reciprocidade, porque você não fez de coração, você não fez porque você tá bem, porque foi leve, foi gostoso. Não, você se anulou, você deixou de fazer algo por você para fazer para aquela pessoa. E aí, quando você faz isso, você espera a reciprocidade. E a reciprocidade nem sempre vem. Nem sempre vem. Muitas vezes não vem. A reciprocidade muitas vezes não vem. O que acontece, você se anula, você deixa de fazer algo por você para ir lá e fazer pro outro. E aí a pessoa não vai ser recíproca com você. E você tá esperando, tá na expectativa daquela reciprocidade. Mas sabe por que você tá na expectativa daquela reciprocidade? Porque você se anulou. Por isso que você tá na expectativa. Porque quando você não se anula, você faz simplesmente porque é leve, porque é gostoso, porque quero fazer um agrado, não vai me custar nada, não tô abrindo mão de nada pra mim, eu quero fazer. Você faz e aquilo não gera em você aquele sentimento de esperar algo em troca. Você só espera algo em troca quando você se anula, deixa de fazer algo por você pra fazer pelo outro. Aí você espera a reciprocidade. E aí, você se frustra, mas se frustra de um jeito, minha amiga. Só que você não pode pôr a culpa no outro, né? Porque a culpa é sua. Foi você que criou a expectativa. E aí, como é que fica? Como é que você vai lidar com isso? A pessoa não tem que atender às suas expectativas. Ninguém tem que atender às suas expectativas. Você cria a expectativa porque você tá deixando de olhar pra você. E o que realmente traz cura pra sua vida, traz cura pra sua alma? É você se permitir, é você escrever pra se escutar, é você orar com verdade, falar, Deus, eu tô com essa inveja aqui, já faz, e ela tá me remoendo por dentro. E eu queria que o Senhor me ajudasse a entender por que eu tô com essa inveja. E aí eu quero te passar esse exercício, então, de escrita, que eu sempre vou passar, tá? Em todos os episódios. Eu vou passar esse exercício de escrita, porque escrever é realmente terapêutico, tá? Pegue um papel e uma caneta e escreva aí no seu caderninho. O que a minha alma está tentando me dizer? Faça essa pergunta grande, escreva grande no caderno, na primeira linha. O que a minha alma está tentando dizer? E aí tira esse tempinho pra você, senta com calma, né? Tira aí uns 20 minutinhos, relaxa. Se precisar, coloca uma boa música. Só o som, né? Só o som, sabe essas músicas que liberam, tem sons neurais, né? Vibrações neurais, que é para ativar o nosso cérebro. Pode ser isso, pode ser um sonzinho de chuva, um sonzinho de água, sabe? Só para você conseguir relaxar e escrever ali esse momento, né? O que é que a sua alma está tentando te dizer? E comece a escrever sem culpa, sem cobrança, sem julgamento. Só escreva e deixa fluir. Eu tenho certeza que nesse momento você vai ser surpreendida por você mesma, pelas suas emoções e com Deus, porque Ele vai estar vendo a sua entrega. O quanto você vai estar se entregando de verdade. E faça essa oração para que Deus te ajude a ouvir o que sua alma quer falar, para Ele mostrar que a força dele se revela no quanto você é verdadeira. Afirme para você. Escreva essa frase, deixe lá no seu espelho, aonde você vai no banheiro, onde você escova os dentes. Escreve assim: eu posso ser forte, sensível ao mesmo tempo. Eu posso sentir sem me envergonhar, porque onde há verdade, o Espírito cura.
E lembre-se de uma coisa: reprimir as emoções não te aproxima de Deus, te distancia de você mesma. Nós somos corpo, alma e espírito. Se a sua alma grita, vai refletir no seu corpo, e o seu corpo vai refletir na sua vida espiritual. Você não vai conseguir ser plena espiritualmente com a alma e o corpo doentes. Deus não quer sua máscara, Ele quer seu coração, como ele está. Então se escute com carinho, escreva o que você sente, chore se for preciso, respire fundo. Você não está sozinha. Aqui nós criamos uma comunidade cheia de mulheres que querem ser curadas emocionalmente, sem abrir mão da fé, sem abrir mão daquilo que elas acreditam como religião, como direcionamento espiritual. Não precisa abrir mão de nada disso. Mas todas que estão aqui querem a mesma coisa: ser curadas emocionalmente, ter uma vida mais leve, mais saudável, com a alma leve, com uma vida leve. E é possível. Então a sua alma, ela tem permissão para doer, e mais do que isso, ela tem permissão para ser escutada. Você merece a verdade, não performance. Deus quer de você a sua autenticidade, não a sua aparência. O seu coração aberto, não as suas conquistas. E a sua vulnerabilidade, não a sua força artificial. Lembre-se do versículo: o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então se permita ser fraca, ser vulnerável, que aí o Espírito Santo te encontra na tua verdade, te encontra onde dói, aonde pesa, onde cansa, e aí ele te traz alívio. Não é vergonha você estar mal, vergonha é você viver fingindo. Isso sim é vergonhoso, não ser você mesma, fingir para Deus. Deus sabe. Você está fingindo por quê? E se você foi tocada por esse episódio, por essa conversa com a alma, eu desejo do fundo do meu coração que você possa comentar aqui embaixo a palavra verdade, para poder viver uma fé sincera. E aproveite e compartilhe esse vídeo com uma amiga que vive se calando o que sente. Compartilhe com aquela amiga, seja um sinal, seja um instrumento de cura para uma amiga, para uma irmã, para alguém que você considera especial. Eu desejo do fundo do meu coração que esse episódio tenha tocado você, tenha despertado em você a vontade de se acolher, de se entender, de se amar, e o quanto é possível caminhar com autocuidado, autocompaixão e sem abrir mão da nossa fé, daquilo que a gente acredita, que é possível sim essa cura emocional, e é possível uma vida leve, uma vida com um fardo leve, o fardo que Jesus nos deu, que é leve, que é suave, e não o nosso que a gente quer carregar fingindo ter força o tempo todo, tá? Fique em paz, Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio do Conversa com Alma. Um beijo e até lá!